Diz assim a palavra de Deus: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem hão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a Bíblia se refere à casa, ela não está se referindo à casa de material, né? Madeira ou alvenaria. Está se referindo à família. Então repita comigo mais uma vez: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, é um desafio para nós nesses últimos dias, nessa sociedade que nós vivemos. Como o pastor mesmo já disse hoje, são muitos ataques de Satanás contra a família. Sabemos que a família é um projeto de Deus desde o princípio. Criou Deus macho e fêmea e os abençoou, diz a Bíblia, né? Então, desde o princípio, a família é um projeto de Deus dentro do plano divino, né? No modelo homem e mulher, né? Que constituem família, ambos tendo filhos, etc. Sabemos também que a família as famílias são as partículas da igreja do Senhor. Esse povo que Deus sempre quis, um povo zeloso de boas obras, um povo escolhido desde lá dos tempos de Israel. Deus foi lá no Egito e sempre separou um povo para si, um povo para adorá-lo, um povo para bendizer o seu nome. E esse povo, com certeza, é formado pelas famílias. Então, a família é um projeto de Deus no seu modelo divino, homem e mulher. E que bênção que é a família. Como é bom ter uma família. Como é bom poder ter uma família, um lar, para voltar para casa depois de um dia de trabalho, depois de viagem, etc. Então, a família é o nosso porto seguro, né? Quantas pessoas vivem sozinho no mundo, no final do dia não tem uma família para voltar para casa, para estar com os seus, ser recebido, enfim. Nós sabemos que a família é um porto seguro, a família é um projeto de Deus no seu princípio divino, no seu modelo divino. E por isso que Satanás sempre tem lutado contra a família, principalmente nos nossos dias. E Josué, esse homem de Deus que sucedeu, não é, Moisés, que Moisés foi um homem que Deus usou para resgatar as famílias, ou seja, o seu povo lá do Egito, e trazer para uma terra que era prometida por Deus, Canaã, não é? Nós sabemos toda a história, não precisamos repetir aqui para não tomar tempo. Josué, ao perceber que depois que ele assumiu o comando, depois que Deus levou Moisés, Josué assumiu o comando, a liderança do povo de Israel, ele percebeu que o povo estava esfriando, não é? Sob o temor do Senhor. Olha só o que é a visão de um líder. E interessante que ele traz a memória do povo de Israel, todos os benefícios que Deus o fizera ao longo da história de Israel, apresenta esses benefícios para o povo, com a palavra ele convence o povo. Quer ver? Vamos voltar no versículo 1 do capítulo 24, quando ele diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Essa palavra aqui, eles compareceram diante de Deus, me chama a atenção,
Porque na verdade, meus irmãos, todas as famílias que saíram das suas casas e vieram hoje para estar aqui no templo, não vieram aqui para estar diante do pastor Silas. Vocês não vieram aqui para estar diante de mim. Vocês vieram aqui para estar diante de Deus. Então foi assim, né? A Bíblia diz que Josué convocou as famílias, os líderes, os juízes, os oficiais, e todos eles, a Bíblia não diz que eles compareceram diante de Josué. Eles compareceram diante de Deus. E Josué disse ao povo: assim diz o Senhor. Interessante, olha, como eles compareceram diante de Deus, então o próprio Deus vai falar agora através, né, do ministério de Josué. Olha que coisa maravilhosa no versículo 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, do rio Eufrates, e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra do Egito. Eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes. Dei-lhes Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Verso 5. Então enviei Moisés a Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo, e os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram, e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O que Josué faz aqui, meus irmãos? Ele reúne todo o povo, traz à memória de todo o povo o que Deus fizera com todos os seus antepassados. Ele busca lá atrás da história todos os livramentos,
das pragas do Egito, da travessia do Mar Vermelho, todas as provisões de Deus que Deus deu para eles no deserto. Imagina, aquelas crianças iam crescendo, as suas vestes cresciam nos seus corpos e os seus calçados, as suas sandálias cresciam também juntamente com os seus pés. Que milagre, né? De dia tinha uma coluna de nuvem para amenizar o calor que faz no deserto. À noite Deus mandava uma coluna de fogo para os conduzir com luz e com aquecimento. Ou seja, Deus, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, os seus inimigos vieram atrás, Deus fecha as águas matando seus inimigos. E veio a sede, Deus fez brotar a água da rocha. E veio a fome, Deus mandou codornizes. E a Bíblia diz que eles comeram até sair pelas narinas. E depois Deus percebeu que não estava bom. Então Ele mandou, foi um maná que caía todo dia. Ou seja, em tudo que Deus veio fazendo com o povo de Israel, agora sobre as vitórias sobre os seus inimigos, ainda fala aqui, olha, a vitória que vocês tiveram, não foi o arco nem a lança que conquistou essa vitória, a vitória fui eu que deu, fui eu que coloquei eles nas vossas mãos. Ou seja, trouxe a memória, Josué, usado por Deus, trouxe a memória de todo o povo, tudo que Deus tinha feito por aquelas famílias, pelo povo de Israel. E agora, interessante que o próprio Josué, trazendo tudo isso à memória do povo, com a palavra, ele convence o povo, né? E ao mesmo tempo, ele se dá o exemplo. Ele usa as palavras para convencer o povo, e ao mesmo tempo ele se dá o exemplo com toda a sua família, quando ele fala no versículo 15, se isso parece mal a vocês, depois de tantas bênçãos, de tantos livramentos que Deus deu para vocês, se parecem mal servir a Deus, tudo bem, mas eu e a minha família, Josué toma uma atitude, repita comigo, atitude. Ele toma uma atitude, como líder, ele toma uma atitude, eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha só o resultado, quando o líder do povo de Deus traz à memória os benefícios que Deus tem feito, e ele se dá o exemplo com a sua família, olha só o resultado, do versículo 16, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou as grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Está vendo o resultado? Quando o líder, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O líder traz a palavra, convence o povo, mas quando ele se dá também o exemplo, olha só, junta as duas coisas, a palavra convence e o exemplo arrasta, só tem um resultado, o povo se voltou para o Senhor e obedeceu o chamado de Josué. Coisa maravilhosa, mas eu quero meditar também em outro personagem, que como líder da sua família, nos dá um exemplo maravilhoso. Volto para o velho Noé. A Bíblia diz que, olha só o exemplo de Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. A vida de Noé revela as qualidades indispensáveis de um servo de Deus, varão justo, reto em suas gerações, e que andava com Deus. Isso está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Por isso mesmo o patriarca achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque ele, como líder da sua família, a Bíblia diz que ele andava com Deus. Era varão justo, reto em suas gerações. Agora fica a pergunta no ar. Você, como líder da sua família, você tem andado com Deus?
Você é varão justo? Você é reto em plena na sua geração? Você se dá o exemplo? Fica a interrogação do que a palavra de Deus está advertindo a questão dos líderes das suas famílias. Por isso mesmo o patriarca achou graça aos olhos do Senhor. Todas essas características revelaram-se intensa e visivelmente na vida de Noé, em meio a uma sociedade perversa, uma sociedade violenta, imoral e inimiga do Santíssimo Deus. Interessante, meus irmãos, será que nos dias de Noé, será que a nossa sociedade hoje está tão diferente da sociedade dos dias de Noé? Porque ele cita aqui uma sociedade violenta. A nossa sociedade hoje não está violenta? Imoral. O nível de imoralidade da nossa sociedade hoje, será que está diferente dos dias de Noé? Isso é uma reflexão para nós. A sociedade de hoje é humanista. Uma sociedade antropocêntrica. Ou seja, o homem está no centro de tudo. E isso tem sido um perigo até no nosso meio cristão evangélico. Nós podemos observar que há uma grande quantidade dos louvores que se cantam nas nossas igrejas são louvores antropocêntricos, ou seja, o homem no centro. E as letras das canções dizem assim: se o mar não se abrir, você vai passar por cima. Restitui, eu quero de volta o que é meu. E uma série de outros que eu posso estar fazendo uma relação enorme. Interessante que essa sociedade hoje humanista, esse antropocentrismo, está entrando até no nosso meio. O nosso louvor, meus queridos irmãos, o culto é para Deus. O culto tem que ter Deus no centro. O nosso culto é para o Senhor. O hino que nós cantamos: então minha alma canta a ti, Senhor. Deus no centro da música que nós cantamos. A nossa música não pode ser antropocêntrica. Essa questão do humanismo, do antropocentrismo, é do mundo atual. O mundo não pode ditar regras para nós. Nós não podemos e nem devemos ser influenciados por esse mundo. Muito pelo contrário, nós é que temos que influenciar o mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A sociedade hoje, além de ser uma sociedade humanista, ela é relativista. Né? As pessoas, não, você vai falar das verdades bíblicas para as pessoas, falam, não, é relativo. Não querem aceitar as verdades imutáveis da palavra de Deus. Não, isso aí que você falou é relativo, depende. Essa é a sociedade dos nossos dias. Como assim relativo? Nunca, a palavra de Deus não é relativa. O que é certo, o que é errado. Lembro muito bem do Raul Seixas, quando ele compôs uma música, ele dizia assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, o que é uma metamorfose? Aquilo que está sempre em mutação. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Se hoje e ele vai descrevendo a sua canção de uma forma tão maligna que ele ainda fala: eu prefiro ser uma metamorfose, ou seja, eu prefiro mudar de opinião todo dia do que ter aquela velha opinião, entre aspas. Qual que é a velha opinião, que não é velha, mas entre aspas, qual que é a velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é justo, sobre o que é mal? É a palavra de Deus. Então eu prefiro ter a velha opinião formada sobre tudo do que estar em mutação constante todos os dias. Então essa é a sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade humanista, antropocêntrica, relativista, segundo as pessoas, tudo é relativo, depende. Ora, relativo. Querem invalidar as verdades imutáveis da palavra de Deus. Essa é a sociedade de hoje.
Além de ser uma sociedade humanista, relativista, ela é uma sociedade secularista. Sempre ignora, é a sociedade secular do nosso tempo e ignora a palavra de Deus. Essa sociedade secularista que, né, nós estamos eles querem essa sociedade que trouxe a ideologia de gênero, a famosa ideologia de gênero, tentando anular as verdades bíblicas. Não, esse livro está defasado. Como que em pleno século XXI as pessoas pensam dessa forma? Dizem os debatedores dessa causa, dessa imoralidade, dessa sociedade humanista, relativista e secularista que nós estamos vivendo nos nossos dias. Agora eu pergunto, está diferente dos dias de Noé? Vivendo uma sociedade corrompida, que fala da corrupção, principalmente no nosso país. Meu Deus do céu. Os irmãos pararam para pensar como é que está a situação do nosso país. Interessante que eu vi as pessoas reclamam muito dos políticos corruptos. Mas sabe por que existe político corrupto? Porque existe uma sociedade corrupta. A corrupção, meus irmãos, está em todos os lugares. Outro dia, eu viajando para atender um convite fora do meu estado, viajando, e aí eu pego a nota fiscal de tudo, porque os pastores pedem, não, traz as notas fiscais para a gente acertar seu combustível, sua refeição. Aí eu abasteci, quando eu fui pegar a nota fiscal, o rapaz falou assim, só quer que faz no valor de quanto? Eu disse para ele, como assim? Não foi R$160 de combustível? Então, no valor de R$160. Ah, tá. Porque já é comum, a corrupção está tão comum que as pessoas, né, os caminhoneiros, as pessoas que trabalham, almoça é R$30, mas ele pede uma nota fiscal de 50. Por quê? Porque 20... corrupção, ele vai pegar por fora. A corrupção está em todos os lugares do nosso país. Por isso que existe político corrupto, porque existe uma sociedade corrupta. Então a nossa sociedade é humanista, antropocêntrica, relativista, secularista e uma sociedade corrompida, igualzinho à sociedade da época dos dias de Noé. Agora, olha o exemplo de Noé, andava com Deus e cuidava da sua família. Tanto, olha só que coisa, a época de Noé foi marcada por uma imoralidade incontrolável e por uma ausência completa de temor a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Não poderia haver mundo pior. Quando analisamos a chamada sociedade pós-moderna, depressa concluímos, não há diferença entre nosso século e o século no qual vivia o patriarca Noé. Eis aí um dos mais fortes prenúncios da eminente volta do Senhor Jesus. Isso aqui me chamou a atenção, meus irmãos. E eu gostaria que alguém se levantasse e lesse Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Lesse com voz alta, porque tudo isso também é um prenúncio da volta gloriosa do Senhor Jesus. Mateus 24, 37 a 39. Alguém fique em pé e leia com bastante vigor, por favor. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha aí. Assim como nos dias de Noé, um prenúncio da volta de Jesus. É os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos. Portanto, que o exemplo de Noé nos inspire a confiar em Deus e agir como Ele requer de todos os seus filhos. É hora de lutar pelas nossas famílias, a fim de que Satanás não as destrua. A salvação de Noé e sua família. No mundo antigo, apenas Noé e a sua família escaparam do cataclismo que devastou a terra. Gênesis 7 e versículo 1. Meus irmãos, interessante que eu entendo aqui, a Bíblia não fala em nenhum momento que
que Noé conquistou. Aquele tempo que ele pregou lá, ele não conquistou nenhuma alma. Mas tem uma coisa, ele salvou toda a sua família. Um líder que anda com Deus, o líder que é temente ao Senhor e que se dá o exemplo, ele pode conduzir a sua família e salvar toda a sua família, segundo a palavra de Deus. A fé de Noé estendeu-se aos seus filhos. Estes creram em Deus. Olha só, a fé de Noé estendeu-se aos seus filhos. Por quê? Porque ele dava o exemplo. Ele andava com Deus, ele dava o exemplo. Meus queridos irmãos, o meu pai, saudoso pastor Antônio Xavier de Lucena, já fez 10 anos que ele está com o Senhor. Mas ele me criou muito com exemplo. Aliás, ele só me criou com exemplo. Lembro muito bem quando eu tinha 12 anos de idade, lá no interior, tinha aqueles bares que tinha jogo de bilhar, sinuca. Uma vez eu estava voltando da escola com os meus colegas. Hoje é proibido, né? O menor, por exemplo, estar num ambiente desse. Mas lá no interior, naquela época, não tinha essas coisas. Então os meus colegas me convidaram para jogar uma partida sinuca. Estou eu lá com eles, no momento que a gente estava ajeitando o triângulo das bolas, que eu estava botando o giz no taco. Meu pai passou. Ele olhou para mim, deixou bem claro que ele me viu, mas não fez nada, abaixou a cabeça e continuou o seu caminho. Eu queria morrer, irmão. Eu queria virar uma fumaça. Eu pensei, hoje eu não escapo. Acabou o prazer de jogar na hora. Deixei tudo ali, esperei um pouquinho. Oh, vai jogar? Não. Tá aqui, também, paga aí, não vou jogar. E fui para casa na certeza que o coro ia cantar. Quando eu cheguei em casa, ele estava sentado na mesa, com a Bíblia aberta em cima. Eu já entrei chorando. Ele falou, não precisa chorar não. Vou te bater hoje não, senta aqui. Aquela palavra que ele falou, não vou te bater, me animou. E eu sentei, meus queridos irmãos. Ele falou assim, aqui a Bíblia, abre aí, Salmo 1. Abre aí. Lê em voz alta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos, antes tem o seu prazer na lei do, e nela medita de dia e de noite, pois fazendo assim será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Até decorei o salmo, né, irmão? Irmãos, terminei de ler. Ele disse assim, meu filho, olhe para mim. Olhe para mim. Quantas vezes você viu seu pai lá naquele ambiente? No caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores. É de lá que sai a facada, é de lá que sai o tiro, a discórdia, é de lá que sai a briga, a confusão. Olhe para mim, irmãos, aquelas palavras doíam muito mais do que uma surra. Porque naquela época tinha uma coisa que chamava o quê? Vergonha. O pastor foi bem claro, vergonha na cara. Tem um texto da Bíblia que fala sobre o corar de vergonha, é isso, bril. Falou assim, então, hoje eu não vou te bater não. Mas está dado o recado, a palavra de Deus está te explicando aí. O homem que é bem-aventurado não anda nesses ambientes, nesses lugares. Eu te dou o exemplo, nunca você viu seu pai lá. Agora, da próxima vez que eu te ver lá, o coro vai cantar. Eu disse para ele, não haverá próxima.
E realmente nunca mais eu fiz aquilo. Não é pelo jogo em si, né, meus queridos irmãos? O lazer. Quantos lugares que a gente chega tem pimbolim, tem sinuca, tem tênis. Não é pelo lazer, e sim pelo ambiente, o companheirismo, o caminho mundano. Então o exemplo é uma coisa muito importante. A palavra convence e o exemplo arrasta. Eu sou fruto do convencimento da palavra de Deus na minha vida e do exemplo que meu pai me deu, tanto a mim como toda a minha família. Hoje eu estou aqui desenvolvendo o ministério, tudo isso fruto do exemplo maravilhoso do meu saudoso pai, do líder da minha família. Que não adianta nada fazer todas as recomendações para os filhos e não se dar o exemplo. Não adianta nada. Outra vez eu vi o garotinho brincando com o outro lá, e um falou assim, em voz alta, falou com o outro lá assim, olha, meu pai, ele fuma, mas quando eu crescer, eu vou fumar igual ele. Porque o pai fala, menino, não faz isso, aqui faz mal. Mas ele fuma. A palavra convence, e o exemplo arrasta. A fé de Noé estendeu-se aos seus filhos, e estes creram em Deus, e foram salvos do dilúvio. Não havia nada que pudesse salvá-los, a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Somente a graça de Deus que alcançou o patriarca e a sua casa pôde salvar o nosso lar da destruição moral. Aliás, somente a graça de Deus que alcançou o patriarca e a sua casa pode salvar o nosso lar da destruição moral e espiritual dos nossos dias. Então já vimos o exemplo de Noé, né? O exemplo, a atitude de Josué. Mas para finalizar, eu ainda quero citar o exemplo de uma família. Como já citei o exemplo de 2 líderes, mas eu vou citar o exemplo agora de uma família. Olha só, a família dos Recabitas. Meus irmãos, os Recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade, aparentada com os queneus e com o Jetro, que era sogro de Moisés. Isso está registrado em Juízes, capítulo 1, versículo 16, primeiro livro das Crônicas, 2 e 5. Seu ancestral Jonadab ordenara aos seus filhos mais de 200 anos antes que não bebessem nenhum tipo de vinho. Interessante, meus irmãos, os Recabitas, se vocês lerem a história dos Recabitas, os Recabitas eram os descendentes de Recabe. Então, esse líder dessa família, ele sempre recomendou os seus filhos, olha, vocês nunca construam casas, vocês possam habitar em tendas. 2 recomendações eles fizeram. Ele fez, esse líder dessa família, vocês construam tendas e vocês nunca tomem vinho. E os seus filhos, os netos, foi criando de geração em geração com aquele costume. Eles eram uma tribo nômade. Então, eu até acho uma certa vantagem. Outra vez eu vi no Globo Repórter uma tribo nômade. E eles, a cultura deles, eles não constroem casas, habitam em tendas. Por quê? De repente aqui não está bom, aqui está faltando chuva, né, etc. Tem outras estações, eles mudam. Eles migram para outros lugares que estão melhores e acabam conhecendo vários lugares em toda a sua vida e pegando as melhores ocasiões de cada região na face da terra. Então eles eram nômades, os Recabitas eram nômades, e eles tinham o costume também de obedecer o seu ancestral, né? Recabe, com essas recomendações. Mais tarde, o próprio Deus tomou os Recabitas como exemplo, para mostrar como uma família pode e deve comportar-se, Eles agiam com dignidade, moderação e fidelidade ao Senhor em meio a uma sociedade corrompida e carregada de vícios. Sempre
está dando o exemplo aqui de um povo de Deus que sempre está dentro dessa sociedade. Meus queridos irmãos, na verdade, nós estamos no mundo, mas não pertencemos aqui. Uma vez eu vi um velho, um sábio pastor, dizia ele que o crente é como a garça. O habitat dela é na lama. Mas em todo tempo você olha para ela, ela está branquinha. Estamos nesse mundo, não tem jeito. Mas nós não podemos nos contaminar com ele, nos entregar às nossas paixões carnais, para estar nos contaminando com esse mundo. Então, exemplo de fidelidade. Aos seus filhos, Recabe transmitira fielmente os princípios da lei de Deus. Passado 200 anos, seus descendentes continuavam a observar-lhes as ordenanças e a respeitar-lhes as tradições. Por isso o Senhor resolveu mostrá-los como exemplo, através de Jeremias, né? Olha só. E de fidelidade aos filhos de Judá, instruídos por Deus, Jeremias leva-os a uma das câmaras do templo e oferecem vinho àqueles homens. Mas eles se recusaram a beber, porque se mantinham obedientes à voz do seu patriarca Recabe. Olha só, meus queridos. O próprio Deus usa os recabitas como exemplo, através de Jeremias. Jeremias leva eles, oferece vinho e fala, nós não vamos tomar. Mas por quê? Não, porque o nosso... Tem 200 anos que a nossa família, a gente não faz isso. Coisa maravilhosa. Exemplo de família, seguindo também, claro, o exemplo do seu líder maior, do seu patriarca. Mas eles se recusaram a beber porque se mantinham obedientes à voz de Recabe. Não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Interessante, me faz lembrar o exemplo de um irmão que eu vi um testemunho dele nas minhas viagens, eu não me lembro onde, mas ele dizia o seguinte, e ele gostava demais de moto, e o pai dele sempre pedia para ele, meu filho, nunca possua uma moto, enquanto você estiver no meu domínio, não deixe vocês ter um transporte, uma condução, é muito perigoso, né? Você dá um trupicão, tanto que dói. Imagina uma moto de 60, que é uma velocidade considerada devagar, um tombo é muito dolorido, não tem nada, não tem um cinto de segurança, não tem nada que te envolve, bateu você que vai. É um negócio muito perigoso, meu filho, eu não quero isso para vocês. E a vida inteira o pai recomendou, não permitia, né? Os filhos, aí depois que o velho morreu, ele lá, pelas tantas, ganhou um dinheiro e ele gostava da tal da moto. Dizendo ele. Ele chegou na concessionária e foi comprar uma moto novinha. E observou a moto, experimentou tal. Quando foi fechar o negócio, ele falou com dinheiro no bolso para pagar à vista, aquela coisa que ele mais queria. Aí veio aquele pensamento no coração dele. Quem sabe, se eu estou vivo até hoje, foi porque eu sempre obedeci à recomendação do líder da minha família, ou seja, do meu pai. Na mesma hora ele falou, meu amigo, eu não vou comprar. Mas o que foi? Não vou. Não. É porque meu pai nunca quis que eu quisesse moto e tal. Ele já morreu, mas ele nunca deixou. Mas ele já morreu? Já, mas então ele não deixava. Aí ele virou para ele e falou, não, ele não deixa. Me faz lembrar também o meu filho, quando era pequeno. Lá em casa a gente não assiste Big Brother, né? Porque eu estabeleci que lá em casa a gente não ia assistir Big Brother. E aí, uma certa vez eu viajei e a minha cunhada chegou lá para casa, veio fazer tratamento aqui, ficou hospedado lá em casa. Minha cunhada do interior ficou hospedado lá em casa. Todos os parentes do interior que vêm ficam hospedados lá em casa. E aí ela foi assistir o Big Brother, ele pequenininho, pegou o controle e falou, não, aqui não. Mas como assim? Não, meu pai não permite. Ah, mas seu pai está viajando. Assim, ele está viajando, ele não está aqui, mas é a mesma coisa dele estar.
Minha esposa ligou para mim e falou: seu filho está seguindo o seu exemplo. Eu me emocionei. Ela toda sem graça ficou sem assistir o Big Brother. Eu não estava, mas era a mesma coisa que eu tivesse. Que coisa bonita, que coisa gloriosa. Olha só, o exemplo dessa família, os recabitas. Né? Eu achei bonito também o testemunho desse irmão que soma com essa reflexão aqui, né? De obedecer ao seu líder, de conservar os conselhos dos mais velhos, né? Em virtude de sua obediência, os recabitas foram grandemente abençoados. Olha só o resultado. Visto que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Isso está em Jeremias capítulo 35, versículos 18 e 19. Quando da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, eles foram poupados por Deus, ao passo que os judeus infiéis vieram a perecer. Reflexão: se encaminharmos nossos filhos nas Sagradas Escrituras, eles também serão preservados da tribulação que virá sobre este mundo que jaz do maligno. Coisa maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo isso aqui. Se encaminharmos nossos filhos nas Escrituras Sagradas, eles também serão preservados da tribulação que virá sobre este mundo que jaz no maligno. Portanto, instrua a sua casa na doutrina e na admoestação do Senhor. Repito, a palavra convence e o exemplo arrasta. Os recabitas são um exemplo de fidelidade aos princípios ensinados pelo seu ancestral, pelo seu patriarca Recabe. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a coragem de Noé. Que o Senhor nos dê o desejo de ser exemplo como Noé. Que o Senhor nos dê decisões, atitude como Josué. E que o Senhor abençoe as nossas famílias que possam seguir o exemplo de Recabe.